Bom, aqui é a Missa do Bananal, onde o pessoal se reúne na caminhada da freia e a missa corre aqui, sai lá da lagoa. Lá em cima tem uma cachoeira onde no verão eles tomam banho e ela passa por aqui e vai sair lá no mar. Aqui o pessoal se reúne para fazer uma carninha assada com a família, aqui eles tomam banho. Aqui no verão fica mais fundo, porque eles frio, tira a folha. Aqui na trilha tem os 10 mandamentos da natureza que o dono da trilha fez. Aí aqui é a primeira e conforme a gente vai andando, a gente vai mostrando as fotinhas para vocês. Galera, esse aqui é o camaleão que vocês podem encontrar no Morro do Bananal. Ele foi construído há mais de 10 anos pelo seu Pedro, que já é um homem de idade aqui na comunidade. E ele construiu isso por causa dessa trilha que tem por aqui. Então galera, aqui é a cabana do Bananal. Aqui era uma cabana velha, só que daí veio o seu Clésio, o morador aqui do Bananal, reformou. Aqui podemos ver que preserva bastante a natureza, plantação de cana, de couve. Aqui do outro lado tem a plantação de banana, ali embaixo tem o limoeiro. Lá na frente tem a granja de galinha. Aqui é o porto, onde a galera constrói seus lanches para deixar seus botes. E aqui esse lugar onde a gente está é chamado de caranguejo, onde a galera vem pescar muito e aproveitar a bela vista e o belo local que é. Aí galera, a gente tá aqui na Pedra da Cabeça, também conhecido como Pedra da Cara. Isso porque ela tem um formato de um rosto, daí a galera deu o nome assim, né, o pessoal daqui. Aqui é um ponto bem legal porque tem uma vista muito bonita, dá de ver todo o mar aqui, né, dá de ver a comunidade inteira também, um pedaço da outra comunidade, da Pontinha. E também tem uma vista grande pro litoral de Laguna, que é as praias lá, o Mar Grosso e tal. E os jovens gostam bastante de vir aqui fazer trilha e acampar porque é um lugar muito bom, muito paradisíaco. E a gente tem que preservar a natureza para continuar tendo lugares como esse. Em 1966 foi a inauguração da igreja e como padroeira ficou Nossa Senhora Aparecida. A imagem foi doada pelo senhor Manuel Joaninha. Seja bem-vindo à comunidade de Morro Grande! Show! Vocês sabem por que Morro Grande? A comunidade recebeu esse nome por causa dos morros mais altos que era visto do mar. E quando se falava de Morro Grande, referia-se ao morro mais alto do distrito. Na comunidade de Morro Grande não havia igreja. Então as pessoas dessa comunidade frequentavam a Igreja da Figueira para rezarem. A Igreja Nossa Senhora das Graças só foi construída alguns anos depois. Que é um ponto turístico do Morro Grande. Outro ponto turístico do Morro Grande é o campo de futebol, que foi fundado em 1922 por Luiz Afonso, Pedro Braulio e Domingos. O principal nome de Santos Firmino, depois de 10 anos, passou a se chamar Floriano Futebol Clube. Até hoje só tem um título, o resto tudo amistoso. Tinha o time de mulher e o time masculino. Outro ponto turístico é o Engenho de São Joãozinho, que foi fundado em 1916. E a farinha de mandioca era a base da alimentação da comunidade. Aí eles pegavam o carro de boi, transportavam a mandioca até aqui, onde era fabricada a farinha. Aqui na comunidade de Morro Grande, a primeira escola foi fundada em 15 de julho de 1939, com o nome dado de Escola Mista de Morro Grande. O pessoal mais velho comentou que era uma das escolas mais pequenas que tinha, construída de barro e bambu. Quando chegava o dia da República, todas as crianças se reuniam na frente da bandeira e cantavam seus versos. No ano de 1980, a escola já estava com uma nova estrutura, 2 salas, um banheiro e uma cozinha. No dia 22 de março de 2016, foi inaugurada uma nova escola na comunidade de Morro Grande. Com a pausa para a construção dessa escola, os alunos tiveram aula no salão paroquial da comunidade. E aqui só tem séries iniciais e educação infantil. Em 2016, a escola ficou com o nome de Escola Isolada de Morro Grande. Outro ponto turístico é a Praia de Morro Grande, que por ser a mais limpa do distrito de Ribeirão, é mais procurada por turistas. Vem você também! Outro lugar interessante aqui no Morro Grande é a laje. A laje é chamada assim pela quantidade de pedras submersas, que elas ficam juntas e isso é uma laje de pedra. Aqui não dá para tomar banho nesse lugar específico, só que passando um pouquinho da laje, passando das outras pedras,
dá para muitas crianças tomarem banho. Eu mesmo já tomei muito banho ali, as outras crianças. As pessoas dessa comunidade, elas usam a pesca como meio de sustento. E muita gente de fora, quando vem visitar, elas usam a pesca como hobby. Ela vem aqui só para ver como é que é a experiência dos pescadores. E vivem com isso. Essa é a Pedra da Maria Amália, onde ela pescava direto, não bastava o dia. Era chuva ou sol, ela estava aqui no mesmo ponto. E os antigos conhecem ela assim. Essa casa é conhecida como a Casa do Padre, porque conta a história de um padre que foi transferido de uma paróquia para a paróquia de Cabeçudas. Ele tinha uma casa na Cabeçudas, só que ele queria um lugar de lazer, onde ele pudesse ficar relaxado assim, nos finais de semana. Outro ponto turístico da comunidade de Morro Grande é a Pedra Chata, que ficou conhecida por esse nome, pois a pedra é achatada e, para não ser um nome tão grande, reduziram para Pedra Chata. Uma curiosidade dessa pedra é que no ano de 1972 ocorreu um acidente com um ônibus, que havia 37 pessoas, que na curva o ônibus caiu lá embaixo, tendo a morte de uma pessoa. E é um ponto turístico e também pesqueiro para as pessoas da comunidade e de outros lugares. Morro Grande! Uhul! Olá, somos alunos da Escola Gregório Manuel de Bem. Meu nome é Sibeli, eu me faço da comunidade de Figueira. A Figueira e Morro Grande era uma só comunidade, mas com o tempo foi se povoando grande quantidade de gente perto do pé de Figueira, onde surgiu o nome. Mas com o tempo essa árvore morreu por conta de um raio, onde foi replantada outra árvore e aqui permanece até hoje. Eu vou falar da Ponta Daniel. Esse lugar se chama Ponta Daniel por causa de um senhor que morava lá, e as pessoas quando caminhavam ou iam pescar, eles paravam nesse ponto, que é a casa dele, e virou Ponta Daniel porque a casa dele era um ponto turístico. Eu vim falar sobre esse poço, onde antigamente as mulheres da comunidade elas lavavam roupa, e hoje esse poço ele é usado como fonte de água. Oi, meu nome é Eduardo. Oi, meu nome é Maria Júlia. E a gente vai contar sobre a história do casarão. O casarão ele foi construído antes de 1930 e durante 1930 a 1968 ele foi uma escola e uma padaria. Os donos eram Otacílio e Norma Mendonça e eles tinham 9 filhos. Antigamente a comunidade acreditava que foi uma casa de refugiados que fugiam de conflitos que existiam fora daqui, e também que existiam 2 lendas. Uma do bebê que aconteceu numa casa do lado, uma casa branca, que ele morreu e toda meia-noite ele chorava, e que todas as paredes da casa eram revestidas de ouro. Meu nome é Rian. Vamos falar sobre a igreja de Figueira. Veio um padre para fundar a pedra, que foi no dia 11 de 1921, de dezembro, que foi construída pela comunidade de Figueira, mas só que a comunidade do distrito de Ribeirão Pequeno ajudou com mão de obra e dinheiro. E aqui na frente ela tinha uma torre, onde ficava o sino. O pessoal subia, batia no sino e avisava a comunidade. Até que foi demolida essa torre e colocaram o sino lá em cima, onde fica até hoje. E tem uma lenda onde diz que tem um tesouro embaixo da igreja. Se é verdade, ninguém sabe. Estou aqui na Ponta Daniel, em frente ao bar lanchonete da Lola, onde antes era uma loja de vender roupa e um bar, agora é uma lanchonete e um bar. Onde o pessoal se encontra todo final de semana para fazer um lanche. Então, aqui é o campo, ó. É pequenininho, mas dá para jogar. De vez em quando os pessoal de fora vem, nós jogamos futebol aí, torneio também. E tem até timezinho também que vem jogar de vez em quando. É isso aí. Bem-vindos à comunidade Parobé! Existem muitas histórias de por que o nome Parobé da nossa comunidade. E existem 2 lendas. Uma delas é que existia um barco chamado Bé, que entrou no rio que dá acesso à nossa comunidade, e ele não viu uma pedra que existia no meio do rio. E quando o marinheiro que estava na ponta do barco viu a pedra, ele começou a gritar, Parobé, Parobé. E essa pedra existe até hoje, é aquela pedra dali. E outra história que existe é que existia um cabrito muito berrão aqui na nossa comunidade, que vivia lá no sertão. E toda vez que o dono gritava para, o cabrito gritava Bé. Mas na verdade a história que é mais conhecida é que Parobé é um nome indígena, na verdade Parobi, que significa lagoa azul ou verde. E Parobé é o único bairro que existe
aqui de dentro com um nome indígena. Essa é a ponte que liga ao centro da comunidade de Parobé. Ela foi construída em 1950 e 1960. Antes disso, era um pequeno pontilhão de madeira que ligava as duas casas. As pessoas não tinham meio de transporte naquela época, por isso andavam em cima do pontilhão de pé, pois o principal meio de transporte era a canoa. Em 1964, foi inaugurada a escola da nossa comunidade. O nome dela era Escola Agrícola Índio Guimarães, porque o primeiro professor que deu aula nela foi o senhor Agrícola Índio Guimarães. Vou falar sobre a Igreja Católica de Parobé. Como na época a paróquia de Laguna era imensa e tinha muitas comunidades para dar conta, foi construída a capela no Ribeirão Pequeno. E as comunidades vizinhas Parobé e Ribeirão Grande teriam que frequentar a igreja de lá. Ribeirão Grande acatou a ideia, só que Parobé não gostou, e com isso construiu sua própria capela sem a autorização do bispo de Curitiba. Essa capela ela foi construída mais ou menos em frente ao mercado Parobé, hoje atualmente, e de frente para o rio. Essa capela era pequena e era feita de madeira. E tinha uma imagem do São Miguel Arcanjo de mais ou menos 30 centímetros que frequentava as casas antes do dia das festas de São Miguel. É um ponto de encontro dos moradores dessa comunidade. Há 10 anos atrás, aqui funcionava como um bar e lanchonete, onde era frequentado pelas pessoas da comunidade, pelos gaioleiros e pelos motoqueiros, onde era o ponto deles de encontro e onde eles pediam fruto do mar. E era frequentado de 10 a 15 pessoas. E há 8 anos atrás, ela decidiu montar um restaurante, onde hoje é frequentado de 200 a 300 pessoas por final de semana, e acaba sendo o maior ponto turístico do distrito de Ribeirão Pequeno. E hoje ela é conhecido como Restaurante da Dati. Essa é a gruta da nossa comunidade. O nome dela é Rosalina Perito. Campo de futebol da comunidade de Parobé, que antes aqui era a parte do rio, que depois da enchente foi cavado o rio e a areia veio para cá. E aqui era um terreno da família Oliveira, que eles doaram para a comunidade para fazer o campo de futebol, onde o pessoal daqui da comunidade joga todo final de semana. A pesca é um dos principais meios econômicos da nossa comunidade. Aqui então é a estrada do Sertão Parobé, onde os gaioleiros e os motoqueiros eles fazem suas trilhas todos os finais de semana. Esta é a serraria do Parobé. Nela, os donos são o Helder e o Heitor. Contém 15 funcionários da empresa. Quando deram a notícia que essa empresa ia vir para cá, para o Parobé, várias pessoas que não tinham condições de trabalhar fora ficaram muito felizes, porque ia trazer novos empregos para a comunidade. Ela está aqui desde 2016. As madeiras são trazidas do Parobé, do Ribeirão Grande e da Pescaria Brava, são exportadas, levadas para Tubarão, Joinville, em forma de exportação para a China. Oi, eu vou falar do engenho. Como vocês podem ver, esse é o único que ainda permanece na nossa comunidade do Parobé. Antigamente havia vários outros engenhos, mas com o passar dos anos foram destruídos. Esse daqui tem em torno de 60 anos, é da família Branco, mais conhecido como o engenho de Seu Neto. Aqui era produzido farinha, depois eles faziam biju, bijagica, entre outros. Da comunidade de Parobé. Ele foi construído pelo seu Ferreira, como é conhecido na comunidade, porque tinha um engenho e era movido a água. Só que a água chegava muito fraca até o engenho. Então ele construiu o açude para dar uma pressão na água, chegar mais forte e fazer mais rápido as coisas. Estamos na comunidade de Parobé, num dos maiores pontos turísticos da comunidade, que é o Poço Fundo. O Poço Fundo está localizado no terreno de Bingo, um morador da praça, lá da nossa comunidade, mas ele é público. Desde que venha e não jogue lixo e cuide do meio ambiente, pode vir qualquer um aqui. Esse é o Poço Fundo para banhistas, tem outro que leva água para a comunidade. Aos banhistas, muito cuidado, porque a cachoeira ela tem 3 metros de profundidade e muitas pedras, então tem que tomar muito cuidado para não bater a cabeça. Esse é o Poço Fundo 2, onde vai água para a comunidade e não pode tomar banho nesse, é proibido.
O Ribeirão Pequeno era conhecido como o distrito de São Brás, só que com a influência da maçonaria foi mudado o nome, que aí ficou conhecido como Ribeirão Pequeno. E a maçonaria ela tinha, o objetivo era de tirar os nomes de santos da comunidade. A escolaridade no Ribeirão Pequeno começou em 1916 e o professor Manuel Miguel da Silva, ele dava as aulas na casa dele. E conforme foi chegando os moradores na comunidade, foi aumentando os alunos, aí foi separado os meninos das meninas. E o professor José Barreto, ele ficava responsável pelos meninos e a professora Dorvalina, ela ficava responsável pelas meninas. Aí tinha uma professora conhecida como Laidinha, que dava aula de ginástica para os alunos. E conforme os anos foram dados muitos nomes para a escola, e só em 1957 foi dado o nome de Gregório Manuel de Bem. Vou falar sobre a história da gruta, o porquê que ela se chama Nossa Senhora das Lourdes. Tudo começou quando uma menina foi lenhar com as amigas dela e daí no meio do caminho tinha uma cachoeira e ela não conseguia atravessar essa cachoeira. Daí apareceu uma luz do céu para ela e depois dessa luz apareceu uma santa. E essa santa pediu para ela orar, para ela conseguir passar da cachoeira. E daí depois ela orou e conseguiu passar da cachoeira. Daí ela foi contar para as amigas dela sobre isso e ninguém acreditou, achava que era um diabo que tinha aparecido para ela. Daí ela foi até presa por isso e depois de presa ela rezou de novo para a santa e rezou com o rosário e daí a santa apareceu e ela conseguiu provar que estava certo. O Morro da Cruz é bem conhecido aqui no Ribeirão Pequeno e primeiro a cruz foi erguida no Ribeirão Grande, que era onde todas as comunidades se reuniam, e depois de 50 anos a cruz acabou falecendo e ela foi erguida no Ribeirão Pequeno em 1980. Há mais ou menos uns 100 anos atrás surgiu um engenho de cachaça que ficava mais próximo de Capivari do que de Ribeirão Pequeno. E lá era produzida uma cachaça pelos avós do seu Zizo. E há mais ou menos uns 30 anos, o engenho ele foi transferido para o Ribeirão Pequeno. Agora eles estão começando a fabricação do açúcar mascavo, onde passa do forno para o coxo, do coxo para a peneira, onde separa o açúcar e o melado. O nome Ribeirão Grande tem porque a cachoeira do Ribeirão Grande é maior que a do Ribeirão Pequeno. Essa é a igreja católica do Ribeirão Grande. Os moradores mais antigos da comunidade recordam que foi a própria comunidade que teve a iniciativa de construir a igreja. E a própria comunidade também que arrecadou dinheiro para construir a igreja. O meu avô, Paulo, ele se recordava que quando ele era jovem, ele pegava os tijolos quentes do forno para ajudar a construir a igreja. Essa é a cachoeira do Ribeirão Grande, mais conhecida como Fundão. Quando está quente, as pessoas vêm aqui para se banhar. Bem-vindo à comunidade da Madre! Antigamente o nome da Madre era Sabaqui, mas como vinha uma freira muito querida de Tubarão pra cá, quiseram homenagear ela quando faleceu, botando o nome de Madre. A Igreja da Madre ela foi construída em 1981 por alguns moradores da Madre, como o falecido Marfis, o falecido Fernando e o falecido Alberto. O motivo da igreja ser construída foi pela abertura do rio, que ficava muito longe para os moradores da Madre e até a Madre de cima para poder ir para a igreja. Então eles fundaram a Igreja Católica da Madre. Esse é o Rio Tubarão. Antes ele era pequenininho e estreito aqui do lado, mas com a enchente de 74 eles alargaram e afundaram e fizeram esse aqui maior. E ele serve como uma travessia, principalmente pelo pessoal da Madre, quando quer ir para Tubarão.